Bom dia, seu comandante. Somos do grupo 2 do quarto CHS2. A gente foi encarregado do trabalho acerca do Sistema de Apoio Logístico Integrado e da gestão do ciclo de vida dos sistemas. Bom, para esse trabalho a gente decidiu fugir um pouco da mesmice ali e não ficar muito preso aos conceitos puramente ligados à área de defesa nacional. Então a gente buscou durante todo o trabalho fazer sempre um paralelo ali entre o viés militar e a ótica empresarial, né? Ou o ramo civil, assim por dizer. Bom, para começar, vou tentar fazer uma contextualização histórica dos nossos dois assuntos. Começando pelo sistema de apoio logístico integrado, que teve sua concepção justamente no contexto das operações militares da Segunda Guerra Mundial. Esse tema, ele tem como pioneiro os Estados Unidos, né, e que também foram os desenvolvedores desse conceito, uma vez que durante a guerra ficou evidente a necessidade de coordenar e integrar todas as atividades logísticas para que se obtivesse sucesso nas operações. Foi observado que aquele modelo de logístico, né, puro, tradicional, não estava mais sendo eficiente no cenário das guerras modernas, com todo aquele avanço tecnológico. Por isso a gente precisava fazer algo que fosse mais abrangente, e aí se pensou em uma maneira de integração, né, uma junção ali das atividades de forma que garantisse a prontidão e que garantisse também o efeito desejado das forças militares. Então começou a ser desenvolvida essa estratégia que integrava as funções logísticas, que foi inclusive o tema do grupo 1, né, que apresentou na última aula, como a aquisição, o transporte, a manutenção, a distribuição dos suprimentos. E vendo esse cenário e vendo os benefícios que esse sistema estava trazendo nas campanhas da guerra, esse conceito começou também a ser muito aplicado no setor privado, com o objetivo de obter maior eficiência, né, reduzir os custos e melhorar o atendimento do cliente. E com o tempo ela se tornou uma estratégia quase que essencial assim dentro das empresas e até hoje ela vem sendo replicada aí. Agora vindo para o lado da gestão do ciclo de vida dos sistemas, a gente tem um conceito começando a ser difundido ali, principalmente no campo da engenharia de sistemas, e que foi sendo evoluído de acordo com a necessidade que os sistemas, né, que estavam se tornando cada vez mais complexos ali na época, principalmente depois da década de 60, o aumento da tecnologia dos sistemas nos diversos setores, e esse conceito começou a ganhar cada vez mais destaque ali no cenário. Essa gestão ela tinha como uma ideia principal gerenciar as diferentes fases ao longo da vida útil do produto, né, ou do sistema. Ou seja, o que seria essa vida útil? Né? Seria desde a concepção desse produto até o descarte dele. Então, servia ali como um método ideal para a gente combater alguns desafios, como a obsolescência e as manutenções, né? Bom, visto isso, a gente já pode começar a entender que tanto o apoio logístico integrado quanto a gestão do ciclo de vida, eles foram muito bem aceitos e aplicados atualmente, não só pelo setor de defesa, mas também pelo setor privado, né, ou empresarial aí. Sou aspirante 3103 Herculano e eu darei prosseguimento aqui com a apresentação. Eu vou iniciar definindo aqui o conceito de apoio logístico integrado, né? Primeiro a gente tem que ter em mente que o apoio logístico integrado possui duas vertentes, né? O da Marinha do Brasil e o do ramo empresarial. Só que, apesar desses dois âmbitos, eles possuem uma linha de raciocínio bem semelhante. Para a Marinha do Brasil, o conceito de apoio logístico integrado refere-se à abordagem coordenada e integrada das atividades logísticas, para garantir o suporte eficiente e eficaz das operações navais. Já para o ramo empresarial, o apoio logístico integrado tem como conceito a coordenação e integração das atividades logísticas, a fim de maximizar a eficiência, reduzir os custos e melhorar o serviço do cliente. A gente consegue perceber que a diferença é só entre o da Marinha e o empresarial, é só a parte de reduzir custos e melhorar o serviço para o cliente, né? Já que o cliente para a Marinha do Brasil seria os seus próprios militares. Vamos lá. Aí vamos falar um pouco das finalidades do apoio logístico integrado. Eu vou dar alguns exemplos aqui para facilitar o entendimento. O primeiro exemplo que eu vou dar é a melhora da eficiência, né? Que seria eliminar as redundâncias, eliminar os atrasos e reduzir os desperdícios ao longo da cadeia de suprimentos, que resultaria numa melhor produtividade, né?
O segundo exemplo é armazenagem e gerenciamento de estoques, que seria a melhor organização e utilização dos recursos para que se evite desperdícios e assim a gente consiga uma melhor eficiência nos processos. Nesse quesito, temos como exemplo da armazenagem eficiente de alimentos que a Escola Naval tem, onde são requeridos e feito o controle de validade. Tudo pensado no prazo a ser consumido, demonstrando que é capaz de armazenar e gerenciar seus insumos. Então, o próximo exemplo que eu vou dar é o de transporte e distribuição, que se trata de levar recursos na hora e momentos exatos necessários para que sejam utilizados. A exemplo, temos aqui na Escola Naval, quando recebeu a necessidade de colocar fuzil nos batalhões. A partir dessa demanda, o setor de logística da Escola Naval fez o pedido para receber fuzis, né? Fez o pedido do CIAGA, a gente recebeu diversos fuzis do CIAGA, para completar a quantidade de fuzil necessária para o batalhão conseguir marchar. E nessa FANA foi possível enxergar a capacidade de distribuição do material e seu transporte até a Escola Naval. E aí a gente consegue finalizar a parte de finalidade do apoio logístico integrado. Agora eu vou passar para a parte de características. Passando para as características do apoio logístico integrado, que tem a finalidade de atender às necessidades de demanda da instituição, podemos citar algumas, como por exemplo, a prontidão operacional, né? Que seria a manutenção da sua frota naval de maneira que esteja sempre pronta para que seja utilizada quando houver necessidade. Aqui a gente pode citar o exemplo da tragédia que ocorreu em Brumadinho, né? Onde a Força Naval foi empregada de maneira rápida e eficiente quando a população, quando a sociedade demandou, né? E a gente conseguiu graças à prontidão operacional que a Marinha do Brasil tem. Próximo exemplo seria a complexidade e diversidade de operações, né? Onde a Marinha do Brasil é capaz de realizar diversas atividades, desde a proteção da nossa área costeira até o apoio humanitário. E para que seja cumprido, a Marinha possui uma gama de apoios, desde o fornecimento de carta náutica através da DHN, até o fornecimento de material e pessoal das diretorias DGPM e DGMM. Um próximo exemplo seria a colaboração com outros marinhos, no que tange, no quesito de conseguir dialogar e atuar junto com outras forças amigas, quanto a marinha de outros países. Um exemplo bem legal são as missões de paz que a Marinha do Brasil já fez, tanto no Haiti antigamente, quanto agora no Congo. No Haiti foram feitas diversas operações conjuntas ao combate de grupos rebeldes no território haitiano. Isso com o comandante brasileiro à frente das missões, né? Isso mostra a alta capacidade de apoio logístico e integrado brasileiro. Vamos lá. Na Marinha do Brasil, a gente vai falar agora sobre um pouco da estrutura da Marinha do Brasil, né? A estrutura do apoio logístico integrado na Marinha do Brasil. Então, ele é organizado e estruturado de acordo com o Sistema de Apoio Logístico da Marinha do Brasil, que é o CISALOG. Esse sistema consiste em um conjunto de procedimentos e ferramentas que visam integrar as atividades logísticas da Marinha, desde a aquisição de equipamentos e materiais até a manutenção e disposição desses recursos. O CISAPLOG é composto por 5 subsistemas interdependentes: planejamento, aquisição, manutenção, distribuição e disposição final. Cada subsistema é responsável por atividades específicas, que são executadas por unidades e órgão logístico da Marinha, como a Diretoria de Abastecimento da Marinha, a Diretoria de Material da Marinha, o Centro de Análise de Sistemas Navais, o Centro de Controle de Insumos da Marinha, e entre outros. Vamos lá. Uma das coisas que mais confunde a cabeça nessa parte conceitual da matéria é justamente essa diferença, que é bem sutil, né, entre o apoio logístico e o apoio logístico integrado, né, que a gente pode separar esses dois conceitos. Primeiro, o apoio logístico seria qualquer atividade ou serviço, né, relacionada à gestão ou suporte de uma cadeia, ou seja, seria individualmente cada um desses elementos: o planejamento, o transporte, o armazenamento. Em segundo ponto, a gente consegue definir o apoio logístico integrado, como o próprio nome dele já diz, como uma integração e também coordenação de todos esses elementos, de forma que a gente consiga garantir ali uma eficiência e uma eficácia nas operações, já que agora a gente tem uma colaboração entre as várias partes interessadas, como os fornecedores, os fabricantes,
os próprios prestadores de serviços, tudo com esse objetivo de otimizar ali os processos. Então a gente consegue confirmar que a diferença entre eles dois é exatamente nesse ponto onde o apoio logístico puro ali, né, o tradicional, ele envolve as atividades individuais, seja um transporte, seja uma manutenção, enquanto o integrado, ele traz essa ideia de conexão ou então uma sincronização de todas essas atividades. Caso ainda não tenha ficado muito bem explicado, né, a gente vai usar aquela velha tática do exemplo, que acredito que fica mais fácil o entendimento. Começando aqui no primeiro caso, né, do apoio logístico puro, a gente pode usar como exemplo uma empresa de e-commerce que contrata uma empresa de transporte para fazer a entrega de seus produtos aos clientes. A empresa de transporte ela é responsável por realizar o transporte das mercadorias do depósito até os destinatários. E nesse caso, a empresa de transporte está fornecendo um serviço de apoio logístico específico, que é o transporte, sem uma integração direta com as demais etapas da cadeia ali, né, da empresa. E já no caso do apoio logístico integrado, a gente tem como exemplo uma empresa de fabricação de eletrônicos, que possui uma abordagem de apoio logístico integrado nas suas operações. Eles, como funciona, né? Eles têm a parceria com fornecedores de componentes eletrônicos, fabricantes de placas de circuitos, empresas de montagem, empresas de transporte, distribuidores. Então essas partes elas trabalham em conjunto para garantir que os componentes certos sejam fornecidos no momento adequado, que a produção ocorra de forma eficiente também, que o transporte seja coordenado de maneira adequada ali e que os produtos sejam entregues aos clientes dentro do prazo estipulado. Nesse caso, todas as partes envolvidas estão integradas e colaboram entre si para otimizar todo esse fluxo logístico ali, desde a aquisição da matéria-prima até a entrega final desse produto. Então a gente pode ver que esses exemplos eles ilustram como o apoio logístico tradicional ele pode se concentrar em atividades específicas, individuais, enquanto o apoio logístico integrado ele busca uma coordenação mais ampla e uma colaboração entre essas diferentes partes envolvidas na cadeia de suprimentos. Então, comandante, dando um prosseguimento aqui, vou começar com o objetivo. O primeiro tópico seria a orientação. O que seria orientar esse gerenciamento? Seria acompanhar, certo? Todas as fases, isso já foi até dito em outros slides, acompanhar todas as fases desde o início do desenvolvimento do sistema até a etapa final dele, no caso, tipo, a desativação do sistema ou a sua inutilização. O segundo tópico, certo? O segundo objetivo seria manter a eficácia e eficiência durante todas essas fases que serão abordadas durante o projeto, sendo aplicado técnicas, né, que serão explanadas um pouco mais à frente durante essas fases. O terceiro objetivo seria manter a segurança também do sistema, ou seja, se durante todo o projeto acontecer alguma coisa, alguma falha no sistema, tem que haver medidas pré-estabelecidas para serem adotadas para safar esses PS durante a segurança. E também tem que haver uma grande confiabilidade. O sistema tem que se apresentar confiável ao usuário. O terceiro é um objetivo que é minimizar os custos de produção exatamente e os riscos que podem ser encontrados durante o desenvolvimento desse projeto. Agora, acerca dos parâmetros, nós abordamos 2 parâmetros que eles se diferem basicamente em sua área de atuação. O primeiro parâmetro seriam os marcos de transição, mais conhecidos como gates, certo? Que eles permitem fazer alterações entre as fases de cada processo. E o segundo seriam os pontos de controle ou decisão, os milestones, que permitem alterações dentro de cada fase. E qual que seria o benefício de poder fazer essas alterações durante o processo? Seria exatamente para poder identificarmos problemas e riscos dentro dessas fases, durante todo o desenvolvimento do projeto. Abordando o conceito agora. O conceito eu, pesquisando, consegui encontrar um trabalho de conclusão da EGN,
na qual eu tirei um conceito, e o segundo conceito é referente ao Mike Delta 40. Então, os dois conceitos eles abordam e citam fases que são realmente muito semelhantes nos dois, que são abordadas nos dois sentidos, nos dois conceitos. E o primeiro, ele diz que as fases, certo, adotado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO, ele diz que são fases consecutivas interligadas dos sistemas de um produto. Ou seja, todas as fases têm que estar interligadas e devem ser contínuas. Desde a aquisição ou geração de matérias-primas até recursos naturais e eliminação final. Então, de novo, citando o acompanhamento, o gerenciamento desde o início do desenvolvimento até o descarte, até a inutilização do sistema. Aí também cita as fases do ciclo de vida, incluindo a aquisição de matérias-primas, projeto, produção, transporte e entrega. E, segundo o Mike Delta 40, ele refere-se ao processo de gerenciamento de todo o ciclo de vida do sistema de defesa. Então, aí, de novo, englobando a sua concepção, o desenvolvimento, até seu descarte ou desativação, né? Isso inclui também as fases de planejamento, aquisição, teste, implantação, operação, atualização, até a fase final, que seria o descarte. Dando continuidade aqui na apresentação, nesse slide agora vamos trabalhar os princípios e fases da gestão do ciclo de vida no âmbito da Marinha. Como princípios, podemos ter o princípio da gestão, da efetividade, da interoperabilidade e princípio da indústria. Nas fases, temos 6 fases que compõem a gestão do ciclo de vida, que são a concepção, o desenvolvimento, a produção, a operação, o apoio e desfazimento. Aqui a gente botou uma imagem que a gente pode ver que isso ocorre na Marinha e está tentando ser implementado nas fragatas. E é importante destacar que, ao se falar de gestão do ciclo de vida, é importante ter em mente que ela busca uma relação de custo e eficácia máxima, a fim de minimizar o custo de ciclo de vida. E para cumprir essa missão, é necessário seguir alguns princípios básicos e fundamentais. Foram esses 4 do âmbito militar, e no âmbito do setor privado, a gente pegou alguns 3 exemplos para trabalharmos futuramente. Agora, primeiramente, eu vou trabalhar na esfera militar, onde temos o primeiro princípio, que é o da gestão, que vai falar que todos os envolvidos no ciclo do sistema de vida devem ter compromisso com o mesmo, todas as partes envolvidas, a fim de evitar a ociosidade de algum envolvido nesse processo. Na sequência, temos o princípio da efetividade, a qual vai afirmar que é necessário manter a sustentabilidade das capacidades militares, estando sempre operativo. E, como eu disse no início da apresentação, a respeito da relação custo-eficácia máxima. É nesse princípio que vamos tentar manter o uso eficiente e eficaz dos recursos. Só que é bom retornar nas nossas memórias que isso tudo só é viável com iniciativas para garantir o fiel cumprimento dos requisitos e restrições pré-determinadas. No terceiro princípio, da interoperabilidade, é lá que é definida a importância do Ministério da Defesa e das Forças Armadas de prover sistemas que mantenham a capacidade militar e a ação conjunta, assim como o próprio nome sugere, do princípio, de estar sempre operando em conjunto no contexto do Ministério da Defesa. Dando término aí aos princípios do gestão do ciclo de vida na esfera militar, temos o princípio da indústria, que vai reafirmar a importância do relacionamento com a base industrial de defesa, que é a BID. E é bom a gente se atentar que isso aí é um relacionamento com a via de mão dupla, onde os dois lados vão ser beneficiados através da prestação de serviço.
E como eu mencionei no início da minha apresentação, que no âmbito civil podemos ter esses princípios, eles têm outros princípios adotados e padronizados. Separei aqui 3 princípios para exemplificar e passar o ponto de vista nessa esfera. O que eu separei foram 3, né? O foco no usuário, a qualidade e gerenciamento de mudança. Começando com o foco no usuário, o próprio nome já sugere, né? O projeto vai estar todo em torno da expectativa e necessidade do mesmo, ou seja, algo que não seria viável no âmbito das Forças Armadas, porque a nossa prioridade é a soberania nacional, então não faz sentido adotarmos esse princípio. Em sequência, vai ter a gestão da qualidade, que vai estabelecer padrões, realizar testes e inspeções, para futuramente implementar correções, tentando manter sempre ali um padrão de qualidade. O gerenciamento de mudanças, ele já vai ser um processo diferente, ele vai ser longo e contínuo, durante todo o ciclo de vida do sistema que for adotado, fazendo sempre mudanças controladas e coordenadas. Aí, saindo dessa parte de princípios e entrando na segunda parte, que vai ser a parte de fases, temos o início do ciclo de vida, aí temos a concepção, o desenvolvimento, a produção, a operação, o apoio e desfazimento. São as 6 fases que compõem a gestão do ciclo de vida. Na fase inicial, ainda na concepção, é quando a gente vai definir os nossos objetivos e requisitos. Aí, essa parte a gente vai ser responsável por verificar se é viável ou inviável de diversos pontos de vista, tanto operacional, quanto financeiro, quanto técnico. E essa parte é uma parte totalmente teórica, então é uma parte mais de estudo ali a respeito do nosso projeto. Aí, dando sequência, após terminar essa fase, vamos ter a parte do desenvolvimento, que é basicamente validar a solução técnica proposta na fase anterior. Só que essa validação vai ser através de um projeto de engenharia, que vai ter como objetivo consolidar o sistema, para que ele possa futuramente ser produzido, testado, avaliado, operado, mantido e no término do seu ciclo de vida ser descartado. Aí, na nossa terceira fase, que é a produção, é quando vamos ter essa solução que já foi validada, ela vai ser integrada e combinada com as ações de treinamento, material e pessoal. Então, você vai pegar tudo que foi produzido e validado nas 2 etapas anteriores e vai integrar. Aí, após a fase de produção, vamos ter a operação, que vai ser basicamente e efetivamente, né, quando o nosso sistema, após ser integrado, ele vai ser ativado em todos os ambientes operacionais possíveis. Só que é válido ter em mente que não vai ficar de forma alguma à mercê do destino, se podemos falar assim. Ele vai estar sob constante supervisão do setor logístico, de modo a coibir toda e qualquer porventura que possa vir a acontecer. Na penúltima fase, que vai ser a nossa fase de apoio, vai ser o que eu falei agora a respeito do setor logístico, que vai ser o monitoramento eficaz do desempenho do sistema e dos serviços de apoio. Ou seja, vai ser uma fase totalmente focada em manutenir ali, né? Está focada na sustentação do nosso sistema. E a fim de terminar, né, o ciclo de vida do nosso sistema, por se tratar de um âmbito militar, estamos falando provavelmente de fragatas, de armamentos, de itens de guerra. Então, a gente não pode simplesmente pegar esse item e jogar na lixeira, a gente não pode simplesmente descartar no mar. A gente tem que desmilitarizar. Então, é nessa fase
que em suma, né, vai ser a etapa no qual o sistema vai perder a sua utilidade. A gente vai tornar ele totalmente obsoleto. E foi o que eu disse, é nessa fase que ele vai deixar de ser militar e vai ficar fora do seu ambiente operacional. Bom, para concluir aqui nosso trabalho, né, a gestão do ciclo de vida de sistemas e o apoio logístico integrado, eles são processos essenciais para garantir a efetividade e a eficiência dos sistemas ao longo de sua vida útil e devem ser gerenciados de forma integrada e colaborativa, né, para atender os requisitos dos usuários e a necessidade do mercado também. E de acordo com o trabalho, né, para a conclusão do curso aí que a gente utilizou como base do comandante Auro José Alves Santana, o principal tema discutido nesse incrível trabalho, né, que ele fez é como a obsolência dos meios empregados pelas Forças Armadas afetam as operações e a missão, né, principalmente da Marinha do Brasil, na questão de empregar o poder naval. O que deve ser entendido é que a obsolência é algo inevitável e o seu gerenciamento dentro do projeto ele pode ajudar de forma a minimizar a limitação da vida útil, do custo e do prejuízo durante o ciclo de vida desses meios. Essa foi a nossa conclusão. A gente usou essas referências aí e aqui a gente deixa a palavra aberta e encerra o nosso trabalho.